Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos de volta, estamos aqui com um dia ensolarado, com uma vida gostosa, com caixinhos de Cintia Cruz maravilhosos. Eu sou o Bruno De Mauro, estou aqui com essa mulher maravilhosa que já apresentei, mas se apresente. E qual é o tema de hoje? Olá, queridos ouvintes corajosos. Sou Cintia Cruz e hoje a gente vai falar sobre pessoas que têm uma vida pequena, uma vida resumida, uma vida raquítica. É isso. E gostaria de começar esse episódio com reparação, porque, tá, chamaram minha atenção que no último episódio que a gente falou de pessoas que expandem nossa vida e tal, não falei de Leque, minha amiga, que se tem uma pessoa que não tem uma vida pequena, é a Alexandra Onias, entendeu? Então, assim, ela falou, nossa, não fui citada, então, sim, Leque, você vai ser muito citada neste episódio, entendeu? Porque você é o exemplo de pessoa que não leva uma vida pequena. Vamos então entender o que que a gente está chamando de vida pequena, né, Bruno? Gosto muito de pessoas que jogam na nossa cara as coisas, muito importante. Leque, um beijo. Você quer explicar um pouco sei lá, como é que a gente chegou no tema? Quer falar um pouco da sua leitura sobre o que é levar uma vida pequena? Na verdade, eu gostaria que você fizesse, Cíntia, porque eu vou confessar aqui para os ouvintes, antes da gente começar a gravar, a gente estava alinhando um pouco o tema, e o jeito que eu pensei no título, nessas coisas, Cíntia me disse que foi um pouco agressivo, então vou passar a palavra a Cíntia Cruz aqui. Então, pra mim, assim, a pessoa que ela leva uma vida pequena é aquela pessoa que não tá aberta é, para aquele quadradinho que ela tá inserida. E é um quadradinho, gente, intelectual, é um quadradinho de visão de mundo, é um quadradinho de abertura para o mundo. Então, hoje em dia, né, a gente tem padrões aí de vida muito diferentes. Então, tem gente que trabalha de casa, tem gente que não trabalha de casa, tem gente que vai até a empresa, enfim, né? Cada um tem uma realidade financeira, inclusive. Mas a gente já teve episódios aqui no Corajosamente que a gente falou muito sobre a centralidade do trabalho na sua vida. Tem gente que não tem nada na vida para além do trabalho. Tudo gira em torno daquilo. O que ela estuda, o que ela lê, o que ela consome, de tudo tá relacionado ao trabalho. Então a vida dela fica ali resumida aquilo e tal. Hoje a gente quer falar que a gente quer expandir um pouco essa ideia, né? Do quanto muitas vezes a gente não é só que a gente está resumido ao trabalho, mas a gente não consegue olhar para além da nossa cerquinha ali, do nosso muro. Por outro lado, já tem as pessoas, sei lá, tipo a Alec, vai ser citada, que são pessoas que elas estão ali, parece que sempre com a orelha em pé, assim, sempre atentas ao que as outras pessoas estão pensando, ao que está acontecendo no mundo, em pessoas com realidade diferente da dela, sei lá, estão abertas a conhecer mais, assim, a ampliar o seu mundo. Então, eu acho que quando eu penso em uma vida pequena, é isso, assim, uma vida muito reduzidinha ali, é o que você e a meia dúzia de pessoas que você conhece entendem, e você não consegue expandir a sua visão, é, o seu olhar mesmo para você, para os outros, para o futuro. Primeiro, muito obrigado, Cíntia Cruz, por dizer com um olhar tão gostoso assim, sobre esse tema, não com um olhar talvez tão agressivo quanto o que eu tinha pensado, mas continuando aqui nesse olhar gostoso, esse exemplo do quadrado eu acho que é maravilhoso, né? Porque o quadrado é justamente um quadrado onde a gente habita, que ele se expande ou rouba um pouco o quadrado dos outros ali também no aprendizado. Sabe que esse começo falando do trabalho é uma coisa que me faz muito pensar que até esse quadrado em que a gente nasce, que a gente é colocado, é um quadrado que a gente basicamente copia, né? Que é basicamente, por exemplo, a gente é muito focado na nossa carreira, né? No nosso trabalho e, primeiro, sobrevivência. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome, vai morar na rua e tudo mais. Mas isso é tão focado que até eu percebo, por exemplo, quando eu comecei a ter uma vida melhor por causa do trabalho e ter mais dinheiro, o meu quadrado continuava sendo a mesma coisa, porque eu tinha vivido a vida tanto com foco no trabalho e com foco nesse olhar, que eu nem sabia que existiam outras coisas e locais diferentes que eu podia experimentar e conhecer.
E não quer dizer que eu não sabia de locais, porque, por exemplo, férias. A gente pensa, a gente trabalha 11 meses, tem 30 dias de férias. Aí de 30 dias de férias vai pra praia, ou vai pra um hotel, ou tem uma piscina, ou tem tudo incluso, ou alguma coisa assim, de uma chácara. E até se a gente pensar, essas férias faz parte de um quadrado, né? Que é um quadrado padrão que a gente ouve, que a gente replica, que a gente aprende. E eu acho isso maravilhoso de quando a gente estava falando aqui no antes de começar, porque você tinha dito uma coisa que eu quero trazer aqui, que é, você disse, não é sobre só viajar e conhecer o mundo. A pessoa não é grande porque ela viaja e conhece o mundo, né? Ela não é grande porque ela vai para Europa e tira uma foto e coloca no Instagram que ela foi para Europa e conheceu o mundo. Porque esse quadrado dela nem sempre mudou. Esse quadrado dela talvez continue a mesma coisa. E, nossa, como é importante de pensar que não é sobre o dinheiro que a gente tem ou os locais no mundo que a gente viaja, né? Esse quadrado é muito mais complexo e muito mais sobre a gente mesmo do que as experiências que a gente tem. Sempre que os meus pacientes fazem viagens internacionais, assim. Aliás, não só viagens, mas viagens grandes, sabe? Aquelas férias que ficam um mês fora e tal. Eu sempre converso com eles, assim, mais do que, pra onde você foi? O que que você visitou? Sabe? Qual ponto turístico? Eu acho que a minha curiosidade enquanto psicóloga, terapeuta, é saber, assim, quem você foi nessa viagem, ao que você estava atento, o que que você buscou, assim, para onde o seu olhar estava. Então, tem gente que viaja e que tem aquela coisa assim, nossa, sei lá, tava nos cafés, nos restaurantes, isso aqui, eu tava lá atento, tentando entender a conversa das pessoas, sobre o que que as pessoas no país tal estão falando. Como que pai e filha interagem. O quanto isso é diferente lá né, da cidade do país que eu moro. E já tem gente que não, assim, que foi lá, ticou o que precisava ver. Ai, nossa, pronto, conheci tal lugar, né? Então, a pessoa foi, conheceu, sei lá, 7 países em 30 dias e ela continuou com a vida dela pequena. Já tem gente que vai, conhece às vezes um país, sei lá, uma cidadezinha, uma prainha, não sei aonde, mas ela conseguiu expandir, ela conseguiu ver modos de vida diferente dela, entender por que que aquilo é daquela maneira e tal. E eu acho que é aí que tá a magia da expansão. Por isso que eu gosto tanto de literatura, porque a literatura te permite, né, tá inserido num mundo que talvez nunca vai ser o seu. Nunca será. Mas você consegue se aprofundar em sentimentos, em visões de mundo ali, a partir daquela construção que talvez você nunca tivesse, sei lá, numa viagem e tal. Tem muita gente que antes de viajar gosta de ler algo sobre aquele país, né? Assim, alguma obra e tal, para entender um pouco do contexto enfim, para realmente conseguir aumentar um pouquinho o seu mundo, né? Eu lembro quando a minha cabeça explodiu, quando eu aprendi que eu não sei o que eu não sei. Eu só sei o que eu sei. Ai, nossa. E eu acho que quando você diz desse da leitura, é uma das coisas que consegue trazer pra gente essas coisas que a gente não sabe, né? Que é justamente olhar uma coisa com o olhar de outra pessoa que não é nosso, que a gente não consegue ver com aquele olhar. A gente só consegue ver com o nosso próprio olhar. Eu sinto isso com filme, eu sinto isso com livro e com viagem. Eu acho que eu não expandi o suficiente de pensar dessa maneira. Eu sei que as viagens mais gostosas que eu tive foram com pessoas gostosas e a gente foi para os locais gostosos. Então são a combinação das duas coisas. Mas acho ainda que é mais pela pessoa do que pelo local em si. De estar ali justamente eu conseguir ver o local com um olhar que não é só meu, com um olhar de que é de outra pessoa. E que essa pessoa é a mesma coisa, né? De conseguir ver com um olhar que é meu. Mas eu descobri que eu não sei o que eu não sei. Eu lembro de me deu uma tristeza e me sentindo pequeno. Falando sobre vida pequena foi justamente me sentir pequeno, de pensar o quanto eu não sei que eu nem sei que não sei. E foi nesse lado filosófico. Tenho uma. Putz, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma menina que eu sigo e que ela é nômade e ela faz muito América Latina, assim. E aí eu lembro de estar assistindo um vídeo dela numa. Ai, não sei se foi na época que tiveram alguns acidentes com montanhismo, assim, né? Com gente que tava subindo montanha, e aí ela tava falando que na
nas comunidades, acho que do Peru, né, dos povos originários ali que moram muito na floresta, na montanha, que eles têm uma visão, a gente, né, gente branca, enfim, a gente olha pra montanha e a gente tem que conquistar a montanha, a gente quer, quando alguém, sei lá, subiu o Everest, conquistou a montanha, né, tem uma coisa de conquistar aquilo. E ela falou, não, o povo aqui, povo tal, né, nunca fala isso, assim, eles não entendem essa coisa que a gente tem de. Porque na cabeça deles, a gente é a montanha. A gente não é pra conquistar nada, você faz parte daquilo também, né? Eles se veem parte daquilo. Você ouvir um negócio desse, eu acho que é isso, é expandir um pouco o seu mundinho lá, que é tão petitico, né? A sua vidinha pequena. Porque você viveu a vida aprendendo que é isso, vou fazer uma trilha, ai, cheguei, sou foda, não sei o que, né? Não, não é assim. Tem gente que pensa diferente disso. Tem gente que olha pra montanha e fala, não. Sei lá, se eu for subir a montanha, é só pra eu me sentir mais integrado com uma coisa que já faz parte de mim. Entende? Então eu acho que é esse tipo de coisa que faz a gente. Tem um mundinho ali acontecendo. E você falou uma coisa que eu tava com a Ju esses dias, a gente tava falando sobre isso, que é como é irritante e chato e conversar com pessoas que não sabem que elas não sabem, né? Então, assim, normalmente são as pessoas que falam as maiores atrocidades. Se você fala, não, não é assim, aí a pessoa tá, tipo, ainda tá meio com aquela cara de deboche, falando, nossa, como você é burra. E você olha e fala, meu Deus, você não faz a menor ideia do que você tá falando. E a pessoa te olha, tipo assim, nossa, ignorante. Sabe que, falando desse exemplo do conquistar a montanha, me fez lembrar de uma viagem que eu fiz. Eu não lembro que país foi. Foi a Espanha. Foi uma viagem na Espanha e a gente foi fazer hiking e foi subir montanha, né? Que é isso. Vou tirar férias, vou andar aqui 20 milhões de quilômetros, o que não é uma Deixando coisa que eu. claro que eu sou totalmente contra esse tipo. Todo mundo sabe aqui, né, nesse podcast, que Cíntia é trilha, não é uma coisa que tá, né, não combina. Mas enfim, vai o Bruno lá na Espanha subir montanha. O local que a gente foi ainda tem trocentos mil caminhos. Uma vida só não dá pra você andar todo o local lá, de tanta montanha que tem. E eu lembro que foi uma das montanhas que a gente tava subindo, eu não fui pro topo. Chegou assim, acho que faltava, sei lá, juro, 500 metros. Eu falei assim, eu não vou subir mais. Eu não aguento mais. Eu vou ficar aqui. E eu lembro que uma parte minha já tava assim, já fazia 1 quilômetro, falando, eu não quero mais. E aí uma hora eu parei e falei assim, eu vou sentar aqui. Porque era assim, o terreno era difícil. A gente já não tava mais quase andando, a gente tava escalando muito. E era muita pedra solta. Eu pensei que se eu cair aqui, eu vou me arrebentar inteiro. E eu tô cansado. Eu não preciso chegar no topo da montanha. Mas eu lembro que era uma luta interna que era assim, não, mas eu vim até aqui. A gente tá andando há não sei quantas horas. O meu relógio já apitou que a minha meta do gol de andar já tinha passado 5 vezes. Eu já tinha andado mais do que o gol. E eu tava O lá. relógio já tava falando, Bruno, é você? Bruno, é você? Bruno. Você não anda tanto assim. Você deu esse relógio pra alguém. E aí. Mas eu lembro dessa luta interna que era que eu tinha. Não, eu tô aqui, eu vou até o fim, eu vou chegar no topo da montanha. Mas eu lembro que eu sentei e eu desisti assim. E eu lembro de pensar assim: não, eu tô desistindo, eu não vou subir aqui, eu vou ficar sentado. E eu sei que, sei lá, eu fiquei sentado, eu e mais uma pessoa, a gente ficou uns 40 minutos sentado e subiu uma pessoa só. E aí a pessoa voltou, aí me mostrou as fotos assim, eu falei, não, me dá as fotos, eu quero ver as fotos. Aí eu vi as fotos e falei assim, ainda bem que eu não subi nessa merda. Uma porra de um negócio, que se eu caísse ia me lascar e já tava cansado. Mas o principal, e eu acho que eu pensei nisso agora, que conectou, que foi, eu não queria desistir, porque eu já tinha caminhado tanto ali. Eu queria conquistar a montanha. Eu queria conquistar ela. Eu tava com essa sensação. Mas eu desisti, porque eu não aguentava mais. E eu lembro de como foi essa sensação de fracasso de não ter chego, sabe? Eu não sinto fracasso agora, eu contando essa história, eu me sinto alegre de pensar, ainda bem que eu não subi, porque eu tava morrendo. Mas eu sei que no momento não foi uma coisa clara assim, foi justamente esse pensamento de tipo, não, eu vim até aqui, eu não vou desistir agora, eu não vou parar faltando alguns metros para chegar no topo da montanha.
E como é isso na vida, né? De como é de pensar, eu não sei de onde eu tirei essa coragem pra desistir, se foi só o medo, se foi um monte de coisa, mas eu fico feliz de nesse momento não pensar como aquilo como um fracasso, como eu tava pensando na hora, sabe? De olhar pra isso. E, enfim, me veio essa lembrança. Eu acho que as duas coisas iriam expandir o seu mundo. Você conseguir chegar, né? Porque era o objetivo e tal, não sei o quê. Mas você também entender o seu limite, entender que, né, assim, você estava se forçando e que não estava legal e tal, e ficar bem com isso, também expande o seu mundo, né, Sim. assim, tipo, ficar bem com isso. Ah, mas aí você vai descer, as pessoas vão falar, ah, você não foi, tipo, tô bem com isso. Era o que eu precisava naquele momento, né? E quando, enfim, a gente sobe uma montanha e tal, é que você tá olhando lá pra pedra, enfim, mas atrás de você tem uma vista maravilhosa também, né? Porque. Tinha. E ficar sentado ali 40 minutos bebendo minha água e comendo minha fruta foi uma vista maravilhosa. Mas eu sinto que é como se a gente fracassasse, né? É um olhar de justamente disso, de que eu não subi a montanha, eu falhei. Não, eu andei 300 quilômetros que eu nunca tinha andado num dia só, tantos quilômetros assim. Eu não falhei, eu quase morri de cansaço e exaustão. Mas como a gente olha, e eu quero trazer que justamente me fez pensar nesse olhar do pequeno, do fracasso, por não ter andado mais 500 metros. Qual que é a diferença de andar 500 metros a mais naquele negócio ou Não, menos? não Não, é andar, é, é engatinhar sob pedras deslizantes perigosíssimas por mais 500 metros, né? sim, Assim. sim. Mas Porque você já tava no nível de engatinhar, né? Já tava tipo, né? Enfim. eu já tava no nível que você vai encostando mais do que. Não é só o seu pé mais que você precisa pra escalar, você precisa. E nem só a mão também, tem mais partes do seu corpo que estão tocando a escalada. A caminhada, na verdade, que não era uma escalada, a gente não foi escalada, foi caminhar. Mas me faz pensar justamente nesse lado do que. E me faz pensar um pouco dessa vida pequena, né? Que é o não fazer ou fazer a metade, a gente olha com esse olhar de fracasso. E me faz pensar sobre carreira, sobre educação, sobre relacionamento. Você vai parar antes ou vai até o final e se mantém e tudo. E me faz pensar também na parte do o que é o que é uma vida pequena e o que não é uma vida pequena, né? Porque, até trazendo aqui, quando a gente estava pensando sobre esse tema e a gente foi nos nossos próprios mundos refletir sobre, o meu olhar de vida pequena, que também é relacionado com o tema, mas foi para um local que era muito sobre o momento da minha vida em que eu entendi que tinham pessoas que eram diferentes de mim no olhar de crescimento, de querer ser mais. E eu lembro que foi o meu terapeuta na época que me disse que eu tava na terapia e eu tava me relacionando com uma pessoa. E eu lembro que eu tava falando indignado com o meu terapeuta. Não, porque aí ela não quer isso, ou ela não fez aquilo. E eu lembro dele ele virar pra mim e falar assim: Mas por que ela tem que querer? Por que ela tem que fazer? Daí eu falei: Não, porque a gente tem que ser mais, a gente tem que aprender mais, a gente tem que estudar mais, que crescer mais e ser mais e subir mais montanha, sei lá o quê. Ele falou: Não, a gente não tem nada. Tem gente que não quer nada disso. Tem gente que tá feliz do jeito que ela tá, do jeito que ela é. E eu lembro dessa indignação e de pensar, mas como assim que tem gente que não quer aprender mais? Como é que tem gente que não quer ser mais? E eu acho que isso abre portas para vários caminhos, né? Tem um que é, como esse exemplo que você deu de uma pessoa que a Ju conhece, que a pessoa não consegue ver que ela não sabe o que ela não sabe, e esse é um local. Mas também tem um outro local em que a pessoa não precisa viajar o mundo inteiro para ser maior. Ela não precisa subir a montanha, ela não precisa nem ir caminhar naquela montanha para ela ser maior. E pensando sobre. Acho que é um exemplo maravilhoso aqui, que é a gente decidiu um tema, eu fui pensar sobre, você foi pensar sobre, a gente alinhou antes, e a gente gravando aqui, e a minha cabeça expandindo para locais que eu não sabia que estavam lá, que existiam lá. Porque eu estava muito mais no meu preconceito, na minha No seu indignação, mundinho, no meu né? mundinho. Cada um no seu mundinho, né? Tem uma fala da Monja Coen que eu gosto muito, que é. Porque assim, eu
melhorei bastante, mas isso é uma coisa que continua muito aqui em mim. Quando eu me deparo com uma opinião e tal muito diferente da minha tendência é todos os pelos do meu corpo levantarem, né? Assim, e eu pegar todas as espadas que eu tiver e ir pra cima da pessoa, né? Tem sempre uma respiradinha de ódio que faz assim, sabe? Enfim. E aí a Monja Coen, ela fala que sempre pergunta pra ela, mas como que eu faço, né? Quando eu não concordo, não sei o que. Ela fala, eu gosto de pensar. Nossa, que engraçado, que curioso. Tem gente que pensa assim, né? Tipo, nossa, tem gente que acha que é assim que tem que ser. Interessante. Tipo, que curioso. E aí ela dá uma risadinha assim e tal, mas é verdade, né? Assim, a gente. Eu acho que uma das melhores formas de lidar com essa reatividade, com a raiva, com essa coisa que faz a gente também ficar na nossa vida pequena, porque quando eu escuto uma coisa diferente do que eu penso e né, assim, eu me levanto contra aquilo, é porque eu tô lutando pra continuar na minha vidinha pequena, né? Porque não é que eu tenho que concordar e aceitar o que o outro tá falando, mas quando eu começo a me abrir pra entender de onde vem aquele pensamento, eu tô expandindo quem eu sou, né? Então, trocar essa raiva, essa reatividade pela curiosidade, pelo meu Deus, que loucura, tem gente que acredita que é assim o mundo mesmo. Interessante, sabe? Tipo, é um jeito de você ir se abrindo também um pouco mais para aquilo. Eu não acho que é fácil, é um exercício, enfim, para a vida, né? Mas eu acho que se a gente parar para pensar que também é um jeito de você expandir, de você abarcar mais coisas e tal, talvez te ajude um pouco. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio é aquele meme do Caetano Veloso, Você é falando, não, burro, cara. que pergunta burra, cara. Você se comunica de uma forma burra. E a cara dele de indignação. Então, mas o que eu acho interessante é que quando o, o filho do cara porque o cara já morreu, né? O jornalista que fez aquela pergunta e tal. E aí, enfim, um podcast juntou os dois, né? E aí o Caetano foi falar então, isso tem, sei lá, 40 anos já, sei lá, 50 anos que isso aconteceu, né? E aí, quando o Caetano hoje, de 50 anos depois, olha para aquilo, ele fala, ele dá uma risada assim, gente, que arrogância, né? Olha aí. De onde eu, olha como eu era, tipo, nossa, sabe, ele se diverte do quão pequeno ele era naquele momento, né? Porque até a forma como ele ouviu a pergunta, na verdade, foi burro do lado dele, né? Foi pequeno do lado dele de ouvir aquela pergunta daquela maneira. Porque tem pergunta que é burra? Claro que tem. Mas quantas vezes a gente não ouve perguntas ou não ouve as coisas e vê de um olhar que é limitante nosso, né? De uma percepção que é limitante nossa. Quantas vezes, às vezes, a gente não interpreta uma frase ou uma coisa que alguém diz pra gente de uma maneira errada, de uma maneira mais defensiva ou de uma maneira mais agressiva até, sendo que a outra pessoa nem tinha essa intenção, né? E de pensar nisso, eu não sei o que eu não sei, também me faz pensar tanto sobre os sentimentos que eu sinto e os sentimentos que eu não sei que sinto sobre coisas que são ditas, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que eu fui criado num ambiente muito mais hostil e mais reativo e mais instável. Então, a minha primeira reação a coisas, às vezes, é essa instabilidade, essa hostilidade. E de pensar, eu fui criado assim, ou seja, eu sou, de certa forma, limitado ao meu comportamento padrão de reação dessa maneira. E de pensar quantas vezes eu não recebi afeto, carinho, amor, e a minha primeira reação foi uma reação de mais hostilidade, não de hostilidade no sentido agressivo, de xingar, de atacar a pessoa, mas não pelo lado de receber afeto e estar disponível para aquele afeto do momento inicial do afeto, sabe? Igual quando você está recebendo carinho, recebendo colo, e de pensar de momentos em que no meu primeiro momento eu fui muito mais
arisco. Acho que arisco é a palavra melhor do que Uhum, usar uhum. palavras tão fortes de agressividade. Eu fui mais arisco do que mais receptivo ao carinho e afeto. E até os sentimentos que eu não sabia que eu não sentia, eu não sabia que eu não sentia. Acho que ficou um pouco confuso aqui, mas eu estou tentando usar no mesmo exemplo, que é Não. os sentimentos também eram pequenos para mim. Eu era limitado pelas formas como eu sentia. E até eu, quem é ouvinte do Colégio da Semente há muito tempo, vai descobrir um momento em que o amor mudou para mim, por exemplo. Porque os episódios eu só consigo falar de amor. Eu só consigo falar desse negócio de amor. Porque entrou num local em que nunca antes na minha vida tinha entrado num local tão grande como o amor desde aquele momento do que aconteceu na minha vida. E eu só queria falar para todo mundo, porque eu queria que todo mundo sentisse amor dessa mesma maneira, porque eu vivi tanto tempo sem saber que aquele sentimento podia ser daquela maneira, que me fez pensar quantos outros sentimentos existem que eu também não sei que podem ser daquela maneira. E eu que achava que era uma pessoa que estava sempre querendo aprender e sendo mais, não tinha a menor ideia o quão pequeno, por exemplo, era o amor que eu sentia. E outros sentimentos que eu sentia. A minha vontade é que todo mundo sinta a imensidão que eu senti naquele momento e que sinto hoje, não com tanta frequência assim, né? Infelizmente. Mas enfim, essa sensação e essas coisas que a gente não sabe, que não sabe que sente, é tão maravilhoso aprender sobre isso e descobrir. Só de falar sobre isso agora me vem na cabeça essa coisa. Imagina o quanto mais ainda eu vou sentir que eu não tenho a menor ideia que é possível sentir dessa maneira. E só de sentir essa excitação e essa vontade. Como é que eu faço para aprender isso? Me dá aqui, me joga aqui na minha cara isso. Me transfere Não, isso de alguma maneira. e como você lida com o fato de que existem pessoas que não têm interesse nisso e que não vão, talvez nunca alcançar ou atingir ou entender assim esse nível é, de amor ou de como elas vivem esse sentimento. E aí que entra aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? A coisa da diferença de valores para a verdade, né? Porque o que é importante para nós é um valor nosso. Isso nem sempre as pessoas vão ter os mesmos valores que a gente. Então, assim, hoje para você viver o amor de uma maneira ampla e intensa e tal, é um valor, é muito importante. Mas isso não é uma verdade para todo mundo. Seria muito legal que todo mundo vivesse? Seria, mas as pessoas talvez não queiram. Ou não possam, não consigam, tenham questões. E eu acho que o viver no mundo, o desafio de viver no mundo é entender que as pessoas têm valores muito, muito, muito diferentes e que nem sempre a gente vai junto com o outro. Não tava. Não imaginei que esse era um episódio de chorar. Muito obrigado, Cíntia Cruz. me, o que me fez emotivo foi pensado o quão é gostoso o que eu fui capaz de aprender, de sentir e de pensar que tem. O primeiro pensar é que tem pessoas que talvez não vá sentir dessa maneira, mas eu acho que o mais triste não é pensar que pessoas não vão sentir dessa maneira, o mais triste é pensar que alguém não queira sentir dessa maneira, sabe? Não é sobre o não poder, é sobre o não querer. Eu acho que esse que é o triste. Porque o não poder a gente não sabe, né? É É. isso. Mas o não querer, e eu sinto indignação e uma raiva de quem não queira. E eu sei que também quem não quer é limitado pelo próprio mundo em que cresceu, em que foi exposto, e eu não culpo alguém que não queira. Porque também, como que a gente não vai querer ser mais, né? Só de pensar uma criança, e todos nós fomos crianças, e a criança quer tudo. Toda criança quer tudo, basicamente. E o que acontece na vida? E o que vai acontecendo várias vezes na vida para que isso vá morrendo aos poucos, né? E vá morrendo por tanto tempo que é isso que algumas pessoas se tornam. E eu não me excluo porque tem coisas minhas que foram, como eu falei, o amor colocado em locais de uma maneira que eu nem sabia que podiam ser mais e não tinha a menor ideia. Eu achei que
que já tinha sentido amor de formas potentes e formas grandes e senti. Eu só não sabia que podia ser ainda mais do que eu sentia. E de pensar que tem pessoas que não querem mais me causam uma tristeza mais do que uma revolta, porque eu não culpo elas de não quererem mais, porque eu sinto que é muito mais sobre um não saber e uma incapacidade do que realmente saber, porque se eu penso nessa pessoa quando criança, eu sei que quando criança ela queria um mundo inteiro. E, e o que mudou para que isso mudasse? Muitos mundinhos aí pra olhar, né? É. Tem algum filme, eu acho que eu lembro que todo mundo vira criança de novo. A gente podia fazer uma droga de rejuvenescimento, né? Que não é fazer ficar jovem. Não, todo mundo volta a ter 5 anos de idade. Ah, Pra lembrar um pouco, né? Como que era o olhar dos 5 anos de idade, né? é. Que os 5 ali você já não é tão lerdo, né? Quando uma criança. Porque criança tem que ser Você lerda, já, isso que é importante, né? não, É você trabalho já da criança. entende um pouco do, assim, né? Você já percebe o mundo, você já entende um pouco, e É, você continua, tem um fascínio, né? é. Já consegue cagar e se limpar, é importante também essa mobilidade. E. Essa É, autonomia. autonomia, isso. Prioridades. A gente já entendeu que pro Bruno é importante saber limpar a própria bunda, tá aberto a entender, tá aberto ao amor e estar curioso pro mundo. Nessa ordem. Primeiro, oh meu Deus. Você tem dicas, já que você teve momentos bem intensos, assim, de expansão e tal? Eu confesso que eu não lembrei das dicas. O Bruno de verdade não lembrou das dicas e até eu acho que eu entrei num estado emocional agora que ah, não, não consigo. Como. Acho que o que eu tô sentindo nesse momento é um pouco como eu falei da montanha, sabe? Eu só quero sentar aqui e ficar admirando a paisagem. E no caso, a paisagem aqui são caixinhos de Cintia Cruz mas de certa forma também a paisagem é esse sentimento, o que eu tô sentindo agora, o que me fez sentir agora, que não é só uma tristeza por alguém que não consiga ser mais ou não queira ser mais, mas eu acho que é uma alegria também de poder ser mais, sabe? De querer mais e então eu vou sentar aqui, Cintia Cruz, nas pedras, antes que eu caia e vou deixar você falar sobre as suas dicas, caso você tenha pensado. Ah, eu acho que quando a gente se torna mais consciente dos nossos processos de julgamento, né? Porque o julgamento limita muito essa expansão de mundo, né? Se você tivesse ido lá para sua experiência que te fez, né, expandir sua visão de amor e tal, com julgamento muito ativado, ou, né? Porque quando a gente fala assim, se abra para coisas novas, se abrir para coisas novas é dar uma baixada no julgamento, silenciar o julgamento e se entregar para as situações. Então, minha dica é essa consciência maior do julgamento para conseguir entender quando ele está aparecendo, quando ele está vindo à tona e poder regular isso melhor para aí sim se abrir para essas experiências, para esses momentos. Então, se o tempo inteiro na sua cabeça você está falando, eu não gosto, eu não quero, isso é perigoso, eu não isso, eu não aquilo, vai ser muito difícil você dar espaço, assim. Então, a dica eu acho que é trazer para consciência os nossos processos julgadores, assim. Acho que coopera, ajuda muito. E eu tenho uma dica de livro que eu terminei essa semana. Eu gosto muito da Giovanna Madalosso, né? Que é uma escritora aqui brasileira. E ela tem um último livro dela, chama Batida Só. E aí vai falar de uma mulher que tá com um problema de saúde e que, por conta disso, ela meio que precisa parar, sabe? E olhar ali para a própria vida e tal.
E ela vai ser inserida em contextos de fé, de religiosidade, de crenças, assim, que estão muito distantes de quem ela é. Então, assim, tem muito julgamento, né? Só que eu acho que em algum momento ela tem essa virada de que ela precisa respeitar aquilo, aceitar aquilo. E aí ela se expande. É nesse momento assim do livro que a gente vê o quanto ela saiu ali do quadradinho dela. Então, é um livro curtinho, é rápido de ler e fala sobre amor também. Não amor, né, romântico assim, mas como quando a gente se abre, é fácil a gente amar alguém, a gente enxergar o outro, né? Porque amar é isso, assim, é a gente conseguir ver o outro como ele é, do jeito que ele é, da forma que ele é. Anotei aqui, estará na descrição. E vou olhar também para talvez ler esse livro, que eu sei que você sempre traz dicas gostosinhas. Lembrou de algum filme, alguma coisa que Não, fale de amor? Não? não tava pensando, tava ouvindo você mesmo. Fiquei aqui te ouvindo. Como o ouvinte que tá fazendo nesse momento, eu fiquei aqui te ouvindo. Então, acho que é isso, né? Fica aí para vocês o convite de, sei lá, nesses próximos dias estarem mais atentos e conscientes para o tamanho do mundo de vocês hoje e o quanto esse mundo pode crescer, aumentar a partir de um movimento de vocês. Então, a gente tem o Bruno aqui, que era uma pessoa que não amava ninguém, sabe? Que não Vai tava pro vivendo o extremo. amorzinho dele, nunca. E ele teve, aí se abriu e tal. E assim, hoje a pessoa que uma folhinha caindo na frente dele, ele é capaz de perceber o que tem de vida, de amor, de natureza nisso. Então, assim, usem Demauro como exemplo de alguém que expandiu uma parte muito, muito importante. Se inspirem, levem isso para a vida de vocês também. E, se quiserem falar sobre amor, me mandem mensagem, que estou aí disponível sempre a falar dessa coisa deliciosa e gostosíssima. É isso, Cintia Cruz. É isso, gente. Um beijo, até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.